unção, milagres, transformação. Está no ar o programa Aliança de Pastores. Olá, bom dia a todos, toda a nossa audiência. Mais uma vez estamos aqui, Assembleia de Deus, Manancial de Vida. Estamos aqui mais uma vez muito felizes por esse momento da Manancial na TV, aqui no programa Aliança de Pastores, da TV Capital. Para nós é uma honra estar com vocês. Hoje estamos aqui com a pastora Pâmela, nosso pastor presidente, pastor Elias, e um convidado mais do que especial, nosso amigo, irmão de fé, pastor Roberto de Carvalho. Bom dia, pastor Roberto. Bom dia, pastor Salomão Buzaim, pastora Pâmela, pastor Elias, e um bom dia a todos os nossos telespectadores. É um privilégio muito grande aqui estar na TV Capital, e eu quero parabenizar a direção dessa emissora pela estrutura e pela abertura da proclamação do Evangelho. Amém. Acho que muitos conhecem, né, o pastor Roberto de Carvalho. É um pastor conferencista, seminarista, um pastor escritor e com 16 livros, né, pastor? Graças a Deus, pastor Salomão. A nossa trajetória é simples, porém ela é de entrega, de devoção ao reino. E Deus me permitiu escrever 16 livros e permitindo Deus, mais uma vez, no mês de novembro, estaremos lançando um manual de liderança. Amém. Pastor Roberto é uma referência também, né, nos seminários pelo Brasil, fora do Brasil. Há poucos meses, acho que um mês, né, o senhor estava em Israel também, e é um pastor que não só de renome, né, mas que proclama o Evangelho onde ele está, e um amigo nosso pessoal, e que Deus possa abençoar o senhor. Amém. É um privilégio muito grande desfrutar dessa comunhão, e quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus Manancial de Vida, na pessoa do pastor Elias, da pastora Eva, e de toda a plede ministerial e da membresia, pela proclamação do Evangelho de maneira genuína, que agrada a Deus. Essa é uma igreja consolidada e, portanto, merece o nosso apreço. Amém. Bom dia, pastora Pâmela. Bom dia, pastor Elias. Bom dia, pastor Salomão. Bom dia, pastor Roberto. Bom dia. Bom dia, pastor Salomão. Bom dia, pastor Roberto. Bom dia, pastor Elias e a todos que estão nos assistindo. Pessoal, hoje nós, com a presença do pastor Roberto, que é também escatologista, né, em que trata sobre os acontecimentos, né, do fim, e com base no Evangelho, com base na Bíblia, a gente vai trazer algumas perguntas nesse momento, né, como um estudioso da palavra, um estudioso do momento histórico, seja atual, seja da história bíblica, ele tem trazido para nós referências dentro da Bíblia que fazem contexto, né, com a nossa atualidade. A gente sempre ouve falar sobre o fim de todos os tempos, fim do mundo, né, pastor Roberto. Eu gostaria de iniciar esse momento trazendo algumas perguntas. Nós vamos criar um tema aqui hoje que seria o fim. Se nós estamos preparados para esse fim? E que fim seria esse? Nós poderíamos colocar como duas fases, né? O fim da morte física e seria o fim que seria o arrebatamento, né? E aí eu gostaria de perguntar ao senhor sobre essa primeira morte, né? Sobre esse primeiro fim que seria a morte física, né? Qual que é o estado das pessoas que morrem antes do arrebatamento? Bom, inicialmente vamos falar então um pouquinho sobre a morte, né? Romanos 5, versículo 12, a Bíblia nos diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A palavra morte deriva-se do vocábulo grego thanatos, e quer dizer separação, nunca confundindo isso como extinção. No Salmo 90, versículo 10, a Bíblia diz que o tempo médio de vida do homem é de 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam a 80. O que passar disso é canseiro e enfado. Então é importante nós entendermos que a vida é cíclica. Uns vivem mais, outros vivem menos. E há um fim para todas as coisas. E não é diferente para a nossa estrutura física, corpórea. Então, após a morte do homem, a Bíblia revela-nos que existem dois destinos. Para aqueles que rejeitaram as promessas salvíficas de Deus, a Bíblia fala sobre o inferno. Para aqueles que abraçaram a cruz ensanguentada de Cristo,
os preceitos da fé e honraram a Deus, a Bíblia fala sobre o céu. Agora, sobre o fim, no sentido do arrebatamento da igreja, como o Senhor aplicou. É importante nós entendermos que em 1 Pedro 4,7, a Bíblia diz algo muito interessante para que nós possamos refletir aqui nesta manhã maravilhosa. 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quando a Bíblia diz o fim nesse aspecto, é o fim da atual dispensação. Nós temos várias dispensações, mas o que seria dispensação? É a forma pela qual Deus trata com os homens por períodos distintos. A primeira dispensação foi da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta patriarcal, a quinta lei, a sexta e atual, a graça. E, portanto, o milênio vai ser a sétima e última dispensação. O que está em destaque aqui é o fim da atual dispensação, a dispensação da graça. Isso quer dizer que ela vai se encerrar muito em breve. Quando ocorrer o fechamento da dispensação da graça, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Aí vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nesse aspecto do fim da dispensação da graça, ocorrerá o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatar vem do grego arpazo, quer dizer, tirar com força, com violência. Então, a vinda de Jesus dar-se-á muito em breve. Precisamos estar atentos. Diz a Bíblia que todos os salvos que morreram estão no paraíso, instalados no terceiro céu. Quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, ele tornará a trazê-los consigo. E o Espírito Santo que habita no nosso interior, no ato do arrebatamento, vai nos impulsionar ao encontro de Jesus nos ares e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52, Paulo fala sobre a rapidez do arrebatamento, a transformação dos nossos corpos, num momento. Esta expressão vem do grego átomo, que originou a palavra átomos, e quer dizer partícula indivisível. Os estudiosos do grego afirmam que, se fosse possível nós mensurarmos, descrevermos a rapidez da parte de Deus em transformar os nossos corpos, no dia do arrebatamento, seria algo em torno de 1 trilionésimo de segundo. Portanto, o fim da atual dispensação vai coincidir com o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, muito esclarecedor, né? E, pastor Roberto, a Bíblia ela nos fala, de acordo com Mateus 24, que o arrebatamento vai acontecer assim como nos dias de Noé, em que o povo levava a vida normalmente, comumente. Até que um certo dia, né, Noé entrou na arca e as pessoas nem notaram, porque elas levavam a sua vida na sua rotina, no seu cotidiano. Então chegou o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Da mesma forma, a Bíblia nos relata que 2 homens estarão numa lavoura, mas um será arrebatado e outro deixado. Sendo assim, quais as atitudes nós, seres humanos, vivos, devemos tomar, né, para estarmos preparados para esse grande dia? Ótima pergunta, pergunta que se encaixa como uma luva nesse contexto. Antes eu vou ler Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso quer dizer que ninguém pode afirmar quando dar-se-á o arrebatamento da igreja. O que envolve o comportamento do cristão para que ele possa ser privilegiado por Deus e ser arrebatado é o caráter da vigilância. A geração de Noé foi uma geração descuidada, que não atentou para o pregoeiro da justiça, que teve uma voz profética afirmando que haveria o dilúvio. E assim, com exceção de sua família, todos morreram. Eu quero lhe dizer, amigo, que me ouve, que me assiste nesta manhã, você que vai nos assistir pelas redes sociais, o caráter que envolve o arrebatamento é o da vigilância. Estai, pois, apercebidos, diz a palavra. Vamos vigiar, vamos nos ater a esta revelação bíblica e vamos buscar a Deus com maior fervor e com maior intensidade. A geração atual é como a geração de Noé, que se distancia de Deus.
e não atenta para as ministrações que são feitas. Mas você conhece a Deus. O arrebatamento está por acontecer. Amém. Pastor, na palavra, em Apocalipse 12, vai nos relatar a respeito de uma mulher perseguida por um dragão. O que seria essa perseguição? Quem seria essa mulher? E como está retratado lá, qual seria uma definição para esse acontecimento? Outra ótima pergunta, uma pergunta escatológica também, porque a escatologia é a doutrina das últimas coisas. O livro do Apocalipse, pastora Pamela, ele é um livro que tem 3 linguagens, a literal, a simbólica e a figurada. Então ele é muito rico em simbologia. O capítulo 12 do Apocalipse fala sobre a mulher vestida do sol. Quem seria esta mulher? Ela relaciona-se com a nação de Israel. Então ela corresponde à nação de Israel. Diz a Bíblia que ela tem a lua sobre os seus pés. Isso fala da supremacia judaica em relação às demais nações. Tendo uma coroa de 12 estrelas, uma alusão às 12 tribos de Israel. Esta mulher, que representa Israel, vem vestida do sol. Então fala da glória de Deus que sempre acompanhou a nação de Israel. Ela está grávida, prestes a dar à luz um filho que representa Cristo. Mas alguém quer matar o seu filho, que é o dragão, que representa o diabo. Agora, o que é interessante é que a Bíblia diz que depois que a mulher der o filho, ela será protegida por Deus por 1260 dias. Então vamos entender, refletindo. A mulher representa a nação de Israel, o seu filho Jesus e o dragão diabo. O diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse, mas ele nasceu, triunfou sobre a morte e sobre o inferno e realizou sua obra salvífica na cruz do Calvário por nós. O tempo que a mulher ficará no deserto, 1260 dias, fala-nos da proteção que Deus vai dar a Israel na segunda fase da grande tribulação. Entendi. A Bíblia, pastor Roberto, ela retrata, né, que após o arrebatamento haverão 7 anos. Seriam um período de paz e um período de tribulação. Nos fale, por gentileza, como que seria dividido esse período e sobre como a trindade satânica agirá nesse momento desses 7 anos. Muito bem, pastor Salomão Buzaim, vocês prepararam perguntas fantásticas, hein? Eu estou satisfeitíssimo pelo privilégio de participar desta programação extremamente auspiciosa, convidativa. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele quem? O anticristo. O personagem central da grande tribulação será o anticristo. Agora vejam só, alguém poderia indagar, alguém poderia questionar. A igreja vai passar pela grande tribulação? É óbvio que não. Nós não somos filhos da ira. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A ira é um dos nomes dados à grande tribulação. Então a igreja não estará na terra no período tribulacional. Conforme eu li em Daniel 9:27, e ele quem? O anticristo. Firmará um acordo com muitos por 1 semana. Esta semana não é de dias, mas sim de anos, retratando o tempo de duração da grande tribulação. Portanto, se alguém lhe indagar amanhã, hoje mesmo, qual é o tempo da grande tribulação, você vai dizer 7 anos. Agora entenda. E na metade da semana ele vai romper o acordo. Metade de 7 é 3,5. A grande tribulação vai durar 7 anos em sua totalidade, mas vai se dividir em 2 fases. Os 3 anos e meio iniciais serão marcados por falsa paz, 1 Tessalonicenses 5:3, e por falsa prosperidade, Daniel 11:36. Aí o anticristo vai romper o acordo feito com os judeus e inicia-se a segunda fase tribulacional, os 3 anos e meio finais. Aí sim, serão anos terribilíssimos. Haverá grande mortandade aqui na terra. E o que é interessante é que o livro do Apocalipse revela-nos que nesse período haverá 5 grandes terremotos.
Tudo isso está revelado pela palavra. Agora, a grande tribulação vai ser o período mais angustiante que as pessoas haverão de experimentar. Mas, como lemos aqui, nós estamos salvos da ira. Amém. Pastor Roberto, no período da tribulação, sabemos que vão surgir duas testemunhas. Quem seria, né? E qual a missão deles nesse período? Pastora Pamela, o capítulo 11 do Apocalipse fala-nos sobre as duas testemunhas, correto? Certo. Há uma grande expectativa por parte daqueles que estudam a escatologia bíblica em respostas satisfatórias sobre a identidade de cada uma das duas testemunhas. Então veja bem, Apocalipse 11, 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. As duas testemunhas serão dois representantes da parte de Deus para profetizarem na primeira fase tribulacional, os primeiros 1260 dias, os 3 anos e meio iniciais. Estas duas testemunhas serão dois representantes de Deus que, com voz profética, proclamarão as boas novas de salvação. Quem serão elas? Conforme o texto que foi lido, nós podemos deduzir que serão Moisés e Elias. Não podemos afirmar categoricamente, mas, sem sombra de dúvidas, foram os dois personagens que fizeram esses feitos no passado. A maioria dos escatologistas acredita que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Agora vamos lá. Elas vão profetizar por 1260 dias. Elas não serão ouvidas. Diz a palavra que elas serão mortas. Seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio. E o curioso é que as pessoas vão comemorar suas mortes. As pessoas vão trocar presentes. Haverá um feriado mundial, global. Mas, 3 dias e meio depois, diz a palavra, que o espírito de vida nelas entrará. E elas ficarão em pé. E ouvirão uma voz que lhes dirá, subi, subi para cá. E elas então subirão para o céu. Na sequência, haverá um grande terremoto. Diz a Bíblia que Jerusalém, a santa cidade, terá 10% da sua parte destruída. E 7.000 pessoas morrerão. Amém, pastor Amém. Elias. Que aula, né, que a gente pode ter com o pastor Roberto. Muito rica, né? Muito rica, muito profunda, né? A revelação da palavra através do que tem sido tratado aqui. E relembrando vocês, esse momento ainda não acabou, mas nós queremos relembrá-los que esse momento está sendo gravado, né? Pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais, pelo Instagram da igreja, que é o Manancial Goiânia. Também pelo YouTube, que está ao vivo, vai ficar salvo também. Só colocar lá Igreja Manancial de Vida em Goiânia, você encontra as nossas páginas. Então, continuando. Pastor Roberto, a Bíblia também vai nos narrar a respeito das 144.000 selados em Apocalipse 14, né, bem precisamente falando. Quem seriam esses 144.000 selados? Pastora Pamela, os 144.000, inicialmente nós vemos isso em Apocalipse 7, correto? Certo. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse 7, a partir do versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então escute, os 144.000 serão judeus, que serão assinalados por Deus para ministrar no período tribulacional. A Bíblia diz claramente, serão 144.000 dos filhos de Israel. Serão 12.000 de cada tribo. O curioso
é que se você ler o contexto, você vai ver a omissão de Dan e Efraim. Por que foram omitidas essas duas tribos? Por conta da sua idolatria e imoralidade. Em substituição a elas aparecem José e Levi. Então, esses 144 mil vão promover um grande movimento missionário. Agora vejamos bem o resultado desta ação evangelística. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então o resultado desta ação evangelística vai ser fantástico. A salvação de milhares de pessoas. Mas alguém pode perguntar, qual vai ser o fim desses 144 mil? Apocalipse 14, como se referiu a pastora Pamela. Escute bem o que diz a Bíblia, a partir do versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico como diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, 144 mil, recapitulando, serão judeus levantados por Deus, assinalados por Deus, para ministrarem durante a grande tribulação. O resultado dessa ação evangelística vai ser a salvação de milhares de pessoas. Mas depois, diz a palavra, que eles serão tirados da terra, isto mesmo. Eles agora, no capítulo 14, são vistos diante de Deus. Quando a Bíblia diz que eles não se prostituíram com mulheres, são castos, é porque estes não se corromperam religiosamente, são puros. Glória a Deus. Pastor Roberto, a Bíblia narra em Apocalipse 20 que após esse período de tribulação, Cristo vai reinar por 1000 anos. Como que será esse reinado? E os cristãos arrebatados farão parte dele? Outra pergunta fantástica, mostrando que vocês estão em sintonia com o programa escatológico. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu disse no início dessa programação que existem 7 dispensações: a da inocência, a da consciência, a do governo humano, a patriarcal, a lei, a dispensação da graça, e a última será o milênio. Então vejam bem, o milênio será o glorioso reinado de Cristo Jesus aqui na terra. A capital do Brasil é Brasília, a capital da Argentina é Buenos Aires, a capital do milênio vai ser Jerusalém. Outra coisa interessante, Jesus vai ser rei sobre toda a terra. A forma de governo aqui para o milênio vai ser a teocracia, o governo de Deus sobre os homens. O milênio vai ser um reinado proeminente judaico, mas a igreja glorificada terá uma coparticipação. Haverá Jerusalém terrestre, a sede do governo de Cristo, e sob ela pairará Jerusalém celeste, onde os santos glorificados hão de estar. Quando houver necessidade, nós vamos descer para Jerusalém terrestre e vamos aplicar algumas decisões de Cristo para o reinado de Cristo Jesus aqui na terra. Então o milênio é algo fantástico. Eu acho que merece um capítulo a ser estudado. Após o arrebatamento, as pessoas que ficarem e se arrependerem dos seus pecados poderão ser salvas?
Sabemos que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele também estará atuando nesse período de 7 anos? Olha, pastora Pamela, essa pergunta é muito profunda e eu quero ler Evangelho de João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim. Mas não uma salvação graciosa e gratuita como hoje. Isso vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Alguém poderia indagar, mas o Espírito Santo vai atuar durante a grande tribulação? Sim. Não abundantemente como hoje o faz na dispensação da graça, mas sim de maneira mais restrita. O Espírito Santo vai agir durante a grande tribulação para convencer, mas não para consolar. Então haverá sim salvação durante a grande tribulação. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Muito interessante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então haverá sim salvação durante a grande tribulação. Mas volto a dizer, não uma salvação graciosa ou gratuita como hoje. Isso vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Elas morrerão de maneiras trágicas, fuziladas, decapitadas e de outras formas terríveis. Amém. Amém, pastor Roberto. Nós estamos encerrando mais um período aqui. Nós temos algumas coisas a tratar sobre a nossa programação, mas de antemão quero te agradecer por esse momento muito rico, né, para cada um de nós que estamos aqui no estúdio, mas também vocês que estão aí do outro lado da tela. E vocês podem rever, né, pelas redes sociais o que foi tudo tratado aqui. E mais uma vez isso enriquece, isso oxigena, né, nossa alma, o nosso espírito, como um impulsionamento, né, de fé, de perseverança, para que nós continuemos em obediência ao Senhor. Amém? Amém. Pastor Elias. Foi muito proveitoso esse momento, né? Ouvir o pastor Roberto é muito bom, né? Se estivesse aqui mais umas 3 horas, ele falaria com tranquilidade a respeito dessas coisas. E nunca foi tão atual como agora, né? Está sendo, né, pastor Roberto? É verdade. Nosso agradecimento ao Senhor. Amém. Né, por ter nos atendido nesse convite, né? Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Eu que quero agradecer ao senhor, agradecer a pastora Eva, que não está no estúdio hoje. A pastora Eva é uma mulher diferenciada, né, dinâmica, uma líder eficaz. As mulheres que quiserem conhecer a pastora Eva, visitem a Igreja Manancial de Vida. É uma igreja preparada para recebê-las e receber a todos. Agradeço a pastora Pamela, Amém. agradeço ao pastor Salomão Buzaim. Eu tenho por vós um carinho especial. Amém. Amém. É recíproco, né? Muito. E nós queremos convidar você que está aí do outro lado, homem, mulher, criança, vocês podem estar conosco, né, na nossa igreja. Fica bem próximo ao Terminal Bandeiras, a 500 metros do Terminal Bandeiras, no setor Jardim Planalto. Assembleia de Deus Manancial de Vida, só colocar no GPS e vocês encontram. E os nossos cultos são aos domingos, às 19 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite. Né, aqui embaixo está o nosso WhatsApp, o WhatsApp de agendamento. Você precisa de um aconselhamento, de oração, né, ou até mesmo relembrar, né, os horários do culto, as redes sociais, pode nos mandar aqui no WhatsApp da igreja, que nós daremos, né, retorno para vocês. Teremos um evento de casais, né, pastor Salomão? Amém. Né, aproveita aí e já faz o convite. Aí. Amém, glória a Deus. Nesta segunda-feira próxima, dia 12 de junho de 2023, teremos aí o Jantar dos Namorados, né, na nossa igreja. As vagas são limitadíssimas, né? Já várias pessoas, vários casais de namorados, casados, né? Quem é casado não deixou de ser namorado. Com certeza. Então, né, isso aí são algumas imagens do nosso último encontro, do nosso último Jantar dos Namorados do ano anterior. E você que quer, já tira uma foto aí da tela para você reservar a sua vaga. E é muito importante, né, pastor Roberto? Para o casal estar junto, né? Excelente. Parabéns pela iniciativa. Um momento aí de descontração, de diversão. É um investimento, né? Eu acho que casamento é isso, você tem que investir, né? E o investimento não é só financeiro, né? O financeiro é o mínimo que a gente faz. Né? Eu estou aqui ao lado da minha nobre esposa e nós sabemos, né, os frutos
enquanto ministrantes também do Ministério Casados para Sempre. Acho que o pastor Roberto conhece, o pastor Elias, né, de perto, os frutos, os resultados deste ministério. Então, nós sabemos aí e convidamos vocês, né, sabemos que são vagas limitadas, então se antecipem aí, nos chamem aí no WhatsApp. Amém. Pastor Elias. Bom dia para vocês, já estamos terminando, né? Quero agradecer ao evangelista Marcelo, que está aqui conosco também, e tem sido culpado de estarmos aqui, né? Que Deus continue abençoando a vida do evangelista Marcelo. Vocês tenham uma tarde abençoada por Deus, debaixo da proteção de Deus. Antes de nós encerrarmos total, ainda temos mais um tempinho aí. Então, quero agradecer vocês. Então, lembre-se, no próximo programa a gente continua. Então, obrigado pela audiência. Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço. Amém. Programa Aliança de Pastores.